Salmo 1. Lembrando do celular, se você não alterou, por gentileza, altere. A questão do ar-condicionado, procure um lugar que seja mais tranquilo, mais agradável, para nós termos esse momento de meditação, ok? Salmo 1. Domingo passado nós estudamos do 1 ao 3, e hoje a palavra está embasada do 4 ao 6. Só que nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo primeiro, ok? Vamos ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como que é feito a escolha da entrega da palavra aqui? Gente, não é uma aula, né? Às vezes o aluno, o professor prepara uma aula para entregar. Aqui não. Aqui nós estudamos a Bíblia, não separamos um texto aleatório, nós vamos tratar sobre isso. Não. Nós oramos, pedimos ao Senhor sabedoria, como que nós vamos trabalhar esse mês de janeiro, o que está no teu coração, Senhor, que seja necessidade da igreja. Então não é um tema assim aleatório, né? Então não é uma repetição, mas é aquilo que Deus nos dá como pão nosso de cada dia, tá bom? Para alguns talvez que esperam ou criam expectativas com novidades, não, nós vamos nos alimentar com a verdade, ok? Lógico que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, Ele sempre traz coisas novas, até mesmo quando você faz a leitura da Escritura. Quando você começa uma leitura, coisas saltam aos seus olhos, a revelação acontece, da mesma forma aqui, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez. Senhor, o teu Espírito tem total liberdade de agir no nosso meio. O que eu gostaria de pedir, ó Senhor Deus, é com relação à nossa mente. A nossa mente, ela tem uma tendência muito grande de vagar, sair da tua presença. As preocupações começam a surgir e facilmente nós desviamos daquilo que o Senhor tem. Então, Senhor, nesse momento, por misericórdia, nos mantém atentos à tua voz e à tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O objetivo específico hoje do nosso estudo é: o justo, ele prospera. A Escritura fala, no versículo 3, termina: e tudo quanto fizer, prosperará, ok? Tem uma outra versão, que diz: será bem sucedido, ok? Porém, a partir do verso 4 até o verso 6, ele vai dizer então que o caminho do justo, do ímpio, perecerá. A palavra perecer é morrer, extinguir-se. Ou seja, o ímpio, ele, até quando há uma definição dessa palavra perecer,
é de uma forma, é bem brutal isso, mas é uma morte súbita. É algo que ninguém esperava, né? Parece que tudo vai bem, mas de repente acontece com o ímpio. Então, é nesse caminhar que nós vamos fazer essa comparação: o justo prospera e o ímpio tem as suas limitações. Não que ele não prospere financeiramente, ele prospera sim, mas ele não tem noção para onde vai, ele anda angustiado, num sofrimento que somente é suprido com a vida de Cristo, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui não um jogo, mas apenas para você ter noção. O versículo 1: o justo não anda no conselho dos ímpios, ok? Porém, o ímpio, ele anda no seu próprio conselho, ok? Ele faz o que ele acha, o que ele pensa, do modo com que ele acha que deve ser, ok? 2, o justo não se detém no caminho dos pecadores, não que ele não conviva com os pecadores. Jesus, ele convivia com os pecadores, ele não julgava os pecadores, mas em determinados momentos ele lançava a palavra e ele se retirava. Porém, o ímpio, ele não só se detém, como ele comunga com as mesmas ideias e pensamentos dos pecadores. Você que já está em Cristo, você que já experimentou no passado relacionamentos sociais, você percebe que lentamente o Espírito vai trazendo a você uma clareza: não serve para mim mais este ambiente. Não é uma regra da igreja, mas é um convencimento pelo próprio Espírito Santo. Aqui eu vou falar aqui a comunidade, né? Não sei outras denominações, perdão, mas a comunidade não proíbe você fumar, não proíbe você beber, não proíbe você de ir em baile, não proíbe você de ter relacionamento da forma que você pensar que você queira ter. Mas quando você tem uma experiência do alto, o Espírito Santo, ele vai te trazer luz de coisas que você antigamente dava prazer, mas agora você tem nojo, não quero mais, não faz parte mais da minha natureza, eu não preciso mais disso. Então não é regra de igreja, é o Espírito Santo que faz isso, e detalhe, no tempo dele. Uma das coisas muito lindas que eu achei dentro da psicologia: o paciente vai ter a percepção no tempo dele. Da mesma forma, o Espírito Santo, a questão do batismo é uma questão que o Espírito Santo revela, a questão de participar de uma comunidade é o Espírito Santo que revela, a questão de cear é o Espírito Santo que revela. Enfim, é uma coisa muito íntima que o Espírito Santo passa a ser o nosso guia, conforme João 16:13, ok? Um outro detalhe, ainda falando do Salmo 1, ali falando sobre os justos, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio, ele se assenta e também participa do escárnio, zombaria, né? Lá vai o crente com a Bíblia debaixo do braço, todo domingo, e além disso, vai levar dinheiro para a igreja, né? Sempre, o escárnio vai estar sempre com o escarnecedor, e o ímpio faz parte disso, tá? Ainda no Salmo 1, eu estou anotando por números, né? Ele tem o prazer na lei do Senhor. O justo, ele tem prazer, ele faz o seu tempo, ele quer conhecer mais. O ímpio,
Ele diz o texto no verso 4, é como a palha, né? Ele não... Eu coloquei uma expressão muito antiga, não sei se alguém vai se lembrar, mas tinha uma expressão que dizia assim: Maria vai com as outras. Viram isso? Conforme o ímpio ouve uma conversa aqui, ele vai nessa conversa. Aí ele ouve outra conversa ali, ele vai a outra conversa, porque ele não tem um parâmetro, ele não tem uma direção, ele não tem uma palavra, conforme o justo tem. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós temos uma referência, nós temos aonde recorrer, aonde buscar. O ímpio não. Hoje ele é aconselhado por um, amanhã por outro, ele fica meio que andando sem saber, sem rumo, tá? Ainda uma outra situação: tudo que o justo faz, prospera. No texto do Salmo, o texto diz lá no versículo 5, no juízo não prevalecerão, nem na congregação dos justos, ele não consegue caminhar juntos, e finalmente ele perecerá. Então essas duas comparações, apenas para nós termos aqui decisões inteligentes. Que lado eu quero estar? Evidentemente, eu penso que todos justo. Eu quero estar desse lado. Eu quero ser próspero no meu relacionamento, no meu casamento, nas minhas finanças, entende? Então vamos lá agora para a Escritura, ver essas diferenças. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Difícil, hein? Não há um justo, nenhum sequer. Nesse momento nós estamos aqui participando do pão nosso de cada dia, a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: não há um justo. Ele olha para mim, ele olha para Mafalda, ele olha para nós que estamos aqui, e Deus diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não tem. Não tem. No texto ele continua dizendo, versículo 13, por gentileza, aliás, o 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há. Quando ele fala de bem, não é esse bem que você ouve falar por aí: distribuiu cesta básica, ajudou o outro com dinheiro, deu casa, deu moradia, enfim, reformou a casa de fulano. Não, isso é tudo interesse em ganhar salvação, enfim. O fato é que Deus está dizendo: nascemos pecadores, nós não somos justos e nós dependemos de alguém que nos justifique. Como que eu passo de ímpio para justo? Não que eu passe a ser justo, mas o justo passa a viver em mim. Se de repente você ver alguma coisa boa em mim, não é do Eliseu, é da vida de Cristo que vive em mim. Se você vê alguma coisa boa no Flávio, não é do Flávio, é a vida de Cristo que vive no Flávio, porque ele é o justo que vive em nós. Por exemplo, quando tem lá em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que oração é essa? Do pastor?
ou de qualquer membro da comunidade, não, é a oração de Jesus através de fulano, porque o justo vive em nós. Então, nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, é onde entra essa obra sobrenatural, maravilhosa, tremenda, de que alguém se importou com você, alguém se importou conosco, e fez a obra, de justificação. Vamos lá, Romanos 5, 6, 7 e 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok? Então aqui é muito claro, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. A obra da cruz foi feita para o ímpio. Então todos nós nascemos ímpios, destituídos da glória de Deus, separados. Aí nós temos vários textos que nós não vamos ficar lendo, mas apenas lembrando. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos mesmo, capítulo 6 e 7, vai dizer que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O verso 7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. João 12, 32 vai dizer que ele nos atraiu. E porque ele nos atraiu em seu corpo, o nosso pecado contaminou o corpo santo de Jesus, e assim, quando ele morre, o nosso velho homem, então, é crucificado com ele. Então, essa obra que está descrita aqui em Romanos 5, 6, 7 e 8, principalmente aqui o verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, perversos. Então, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de distribuir uma cesta básica, antes mesmo de você fazer qualquer situação que pudesse chamar a atenção de Deus, Deus já tinha enviado o seu filho já tinha morrido, a graça já tinha sido estabelecida e a sua salvação já aconteceu por graça. Por isso que nós sempre mencionamos aqui Efésios 2, a partir do verso 4, é mais Deus, tá? Sendo riquíssimo em misericórdia, é Ele que fez essa obra, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então hoje, se você está na posição, meditar na lei do Senhor, não está se envolvendo no conselho dos pecadores, não está se detendo na roda dos escarnecedores, se você faz parte já dessa equipe, é porque você passou pela graça, pela obra redentora do Calvário, realizada por Cristo Jesus. Agora, eu não posso deixar simplesmente de fechar esse estudo e deixar você ir para casa sem ouvir a outra parte de que talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez, ou não sei quantas vezes já veio, mas para você ter a percepção de como que Deus vê o ímpio. Salmo 58, versículo 3. Porque de repente você pode estar exatamente iludido por fazer parte de um clube chamado Comunidade Importa Renascer, tem vários textos já esclarecidos na sua mente, mas ainda com uma natureza perversa e precisa de regeneração. Salmo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Pode ler o próximo, faz parte. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos.
Pode ler essa introdução ali de novo do verso 3? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Desde que nasce, proferindo mentira. É um alienado. Aí vem a palavra de Deus e mostra essa realidade, ele tapa o seu, não quero ver, não quero ouvir. É aquela história de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou trazendo isso para a realidade religiosa, eu nasci na igreja tal, meu bisavô era da igreja tal, o meu avô era da igreja tal, os meus pais são dessa igreja, e eu sou dessa igreja, e eu não abro mão de outra coisa a não ser essa denominação. Eu quero lembrar que a palavra de Deus, que é a verdade, não é a religião, muito menos essa comunidade. O que é a verdade é a palavra. E a palavra está dizendo que o ímpio, ele é um alienado, ele não se deixa ser tratado pela verdade. E aí, isso desperta atenção. Opa, eu quero continuar assim, ou eu quero ser de fato uma nova criatura, usufruir do privilégio de ler a Escritura e prosperar em todas as áreas, Eu não quero perecer. Então, continuando, ele tem uma descrição ainda bem mais pontual no Salmo 73. Aliás, esse Salmo 73, gente, foi escrito pelo músico. Ele era assim como nós temos liderança de louvor aqui na comunidade, ele era o líder do louvor do Templo de Salomão, não esse de São Paulo, o Templo de Salomão lá atrás, tá? Ele era da família que era escolhido para o louvor e adoração, e ele escreve esse Salmo 73, dizendo que por um pouco os pés dele não se resvalaram, porque ele via o ímpio prospera, o ímpio ele dá de dedo, ele faz e acontece, e de repente o cristão às vezes passa por humilhação, por situações difíceis, então ele quase cai, mas aí o Senhor Deus faz ver o fim do ímpio, e aqui nós temos, não vamos ler todo, nós só vamos ler dos versículos 12 ao 18, mas eu recomendo a leitura desse salmo em casa. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então, ele vê essa prosperidade, ele vê como que eles se dão bem, vamos assim dizer, mas aí Deus mostra para ele o fim deles, e é o fim que nós vimos no Salmo 1, eles perecerão, o caminho dos ímpios perecerão. E aí nós, continuando aqui, no Salmo 145, 20, Salmo 145, 20, o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Não tem. A opção de se tornar uma nova criatura é para todos. A opção de ter prazer na lei do Senhor é para todos. A opção de ser, filho do Deus Altíssimo é para todos. Porque em Tito 2,11 vai mostrar isso, A graça de Deus está estendida a todos os homens.
Então, o sacrifício de Cristo é em benefício de toda a raça humana. Então, o ímpio, ele fecha o ouvido, ele não quer dar crédito, ele se basta, ele continua andando, né, nos seus conselhos, no que o outro diz, ou às vezes até o que o pai disse, a mãe disse, o avô disse, e não olha para o que a Escritura diz. E ele acaba se perdendo e sendo exterminado. Salmo 146, 9, também é uma das coisas que acontece ao ímpio. Que faz justiça aos oprimidos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. É um caminho de transtorno, né, de insegurança. Ele está comparando aqui, mesmo o peregrino, mesmo o órfão, mesmo a viúva, que passam situações difíceis, mas que estão em Cristo Jesus, o Senhor guarda, protege, livra, porque estes têm direção, tem clareza no caminhar. Agora, o caminho do ímpio é um transtorno, não tem paz, não tem segurança, não sabe para onde vai, mas continua firmado nos seus princípios. Agora, se prepare que isso aqui dá pega um pouquinho mais pesado, tá? Isaías 57, 20. Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Percebe que eu leio o texto, daí eu até faço um comentário sobre o texto, mas tem texto que não tem o que falar. Não tem comentário, né? O ímpio é como mar bravo, ou mar agitado. E o que ele lança de si? Lama e lodo. Lama e lodo. A conversa dele é lama e lodo. O que se aproveita? Nada. Não se aproveita nada. Mas o ímpio, ele se assenta no conselho dos pecadores, ele se detém. Por quê? Porque faz parte da sua alimentação, lama e lodo, sujeira. Por isso que quando você se torna uma nova criatura, você vai perdendo esse vínculo. Por quê? Porque lama e lodo já não é mais a minha praia. A minha praia é santidade, é buscar ao Senhor, é andar na presença dEle. E aí o versículo termina no 21, Isaías 57, 21, para os ímpios diz o meu Deus, não há paz. É impressionante você ver o ímpio, ele não tem paz. Então o que acontece? Ele fica um tempo numa igreja, depois ele muda para outra igreja, depois ele vai para outra igreja, aí ele vai para outra igreja, ele sai, ele anda. Por quê? Ele está buscando. Quando ele encontra a verdadeira paz, que é o Senhor Jesus, ele aquieta, ele sossega. Aí nós lembramos do Salmo 46, quando ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele aquieta. Aqui no Isaías mesmo, 48, é mais contundente, porque termina dizendo, diz o Senhor, não é a comunidade, não é o pastor, não é uma instituição, mas quem diz é o Senhor. Isaías 48, verso 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Ok? Quem diz? O Senhor. Ímpio não tem paz. Ímpio vive agitado. Ímpio lança de si lama e lodo. Ímpio gosta de andar com ímpio. Ímpio gosta de conselho de pecador. Ímpio se mistura.
último texto, que é o Salmo 1, onde nós começamos. Salmo capítulo 1. Agora você vai ler esse texto com uma clareza muito maior. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. E aí começa então a segunda parte que nós estávamos abordando. Os ímpios não são assim. O ímpio ele critica, o ímpio lança lama e lodo, o ímpio não tem paz, o ímpio ouve o conselho do ímpio, o ímpio se assenta, o ímpio zomba, ele faz escárnio. Então a palavra de Deus faz questão de dizer, os ímpios não são assim. Ele continua, são porém como a palha que o vento dispersa. Aquela pessoa inconstante, ele tem uma certeza hoje, amanhã ele não tem mais, hoje ele está no yoga, ele encontrou, amanhã ele desencontrou, ele agora está numa outra pira, é outra coisa, aí ele vai para outra, ele não se encontra. Por quê? Porque ele é ímpio, é palha, conforme o vento. Isso tem muito dentro das denominações. Há um período de dente de ouro, vento. Há um período da unção do leão, vento. Há um período desse tipo de situação, a pessoa entra e a pessoa nunca está firmado na rocha, a verdade da palavra de Deus. Então, ímpio é palha, conforme o vento, ele está voando por aí. Continuando, o texto ele mostra então que o vento dispersa. Por isso os perversos ou os ímpios, conforme traz a versão, não prevalecerão no juízo. Chegou o juízo. Lembra, gente, de Romanos capítulo 5, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você passou pela obra de Cristo, não há mais condenação, mas o ímpio perecerá no juízo, né? Eles não permanecerão, não prevalecerão. Nem os pecadores, também se referindo à mesma categoria, na congregação dos justos. Alguém veio aqui uma certa ocasião e falou assim, eu não volto mais aqui. Aqui fala muito do diabo. Tá bom, a gente precisa mostrar que quem não é de Deus é do diabo, não tem o que falar, né? Mas não vem mais, tá bom, mas na verdade é isso, eu não quero ouvir. O ímpio, ele é um alienado, ele tapa os ouvidos, ele não quer ouvir. Quando a verdade atinge os seus princípios, ele não quer, ele vai embora, ele não consegue conviver na congregação dos santos ou dos justos. E aí termina com o verso 6 dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, morre, chega numa altura que não dá mais, né? E eu estou torcendo para esse ímpio morrer logo cedo, mas não a morte física. Eu quero que os seus ouvidos sejam abertos, os seus olhos sejam abertos, a sua mente seja aberta, o seu coração seja aberto e o seu entendimento seja aberto para a palavra de Deus. Eu queria dizer apenas aqui, a solução está na verdade. Esta verdade é Cristo, conforme é descrito na própria palavra. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Então eu queria terminar aqui dizendo o seguinte: não quero ficar nessa cegueira. Gente, comece a ler as Escrituras, leia a Bíblia, tire tempo. Eu começo a ler o Velho Testamento, é terrível, um monte de morte ali, você começa até a falar, mas que Deus é esse? Então começa no Novo Testamento. Aliás, eu recomendo o Novo Testamento, por quê? Dentro do cânon do Velho Testamento, existem alguns livros chamados apócrifos, e daí você entra numa confusão. Então, no cânon do Novo Testamento, todas as Bíblias têm, seja elas edições paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica, tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, enfim, tem todo o conteúdo do Evangelho que te liberta, que te dá uma nova vida, que faz de você uma nova criatura. Basta você ler, que não se preocupe, o Espírito Santo terá a delicadeza de revelar a obra que Ele fez em seu favor. Eu dei aqui apenas uma pincelada, né? Que o amor de Cristo é tão grande, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, assim como, quem tomou café da manhã hoje? Foi reforçado ou foi mais ou menos? Foi só café? Mais ou menos? Eu comi um pêssego murcho, já fazia uma semana que estava lá, mas não estava estragado, estava bom, doce. Pão francês, manteiga, mel, café, depois de quase 1 litro de chimarrão. Vou ter um almoço maravilhoso, se Deus quiser. Isso nos mantém em pé fisicamente. Se você quer estar bem espiritualmente, emocionalmente, Escritura, palavra, pão nosso de cada dia, nós precisamos. Tá bom? Queridos, que você tenha uma semana maravilhosa. Adolescentes que me aguentaram até aqui, parabéns, tá? Vou pedir para os adolescentes, se vocês querem estar com um grupo, né, adolescentes, coloque o seu joelho no chão, ore ao Senhor, peça ao Senhor que levante alguém segundo o coração dele, não alguém com a ideia de, eu vou ajudar o pastor, não quero ajuda, eu quero que o Espírito Santo revele, porque quem o Espírito Santo levanta, vai ter empatia com os adolescentes e da mesma forma os adolescentes com quem vai trabalhar, ok? O Espírito Santo sabe fazer isso. Vamos ficar em pé, chega de falar. No ano passado, eu terminei dando um alerta, e eu queria terminar também aumentando esse alerta esse ano. Já atendi casais que se separaram, isso aqui. Não tem hora, não tem limite, não tem tempo. Casais e jovens e adolescentes, quem controla o seu tempo é você. Então, cuidado, ok? Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti pela palavra, sou imensamente grato pela revelação da obra do Calvário, que o Senhor fez uma obra impossível de ser realizada por mim e pelos meus irmãos. Te louvo porque o Senhor, de maneira sobrenatural, tão somente por amor, o Senhor enviou o Teu Filho
nos acolheu, nos abraçou, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e a nossa iniquidade. E assim o Senhor nos fez novas criaturas, e assim podemos hoje usufruir que já estamos crucificados com Cristo. Não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Obrigado porque o teu Filho é a nossa vida. Obrigado porque temos prazer na tua palavra, porque o teu Filho tem prazer na tua palavra. Aqueles que ainda, Senhor, ainda sofrem, revela esta palavra ao coração dos que aqui estão, que possam usufruir dessa quietude que somente o teu Filho pode nos proporcionar. Ajuda-nos para isto, em nome de Jesus. Amém.